Não foi acaso você ter chegado até aqui agora. Existe um tipo de momento que não se repete do mesmo jeito duas vezes, e este é um deles. Antes que sua mente tente correr para as preocupações de sempre, antes que a rotina te puxe de volta para o barulho, eu preciso que você preste atenção com o coração, porque há uma porta se abrindo no invisível enquanto você lê estas palavras. E não é uma porta qualquer. É uma abertura de destino, uma fresta de céu, uma chance que se acende por dentro quando a graça decide que o tempo de espera terminou. Você pode ter pensado que estava apenas cansado. Você pode ter chamado de fase, pressão, problema, azar, atraso. Mas o que você sentiu nos últimos dias? Esse peso sem nome, essa inquietação no peito, essa sensação estranha de que algo vai acontecer, não era ansiedade sem motivo. Era o seu espírito percebendo o movimento antes que seus olhos vissem. Meu guerreiro rendido, eu te chamo assim porque sei que você lutou de um jeito que ninguém aplaudiu. Você travou batalhas que não viraram história para outras pessoas, mas viraram cicatrizes em você. Você segurou a língua quando queria gritar. Você engoliu orgulho quando queria bater a porta. Você voltou a orar quando a vontade era desistir. Você continuou em pé quando a fé parecia uma vela quase apagando no vento. E mesmo quando você não tinha força para palavras bonitas, você teve coragem de sussurrar um pedido simples no escuro. Deus me ajuda. Eu vi esse sussurro. Eu vi quando você orou baixo para ninguém ouvir. Eu vi quando você se deitou com o coração acelerado, fingindo calma para o mundo, mas tremendo por dentro. E eu preciso que você saiba. O céu não ignorou a sua fidelidade escondida. O céu não se distraiu enquanto você era fiel em coisas pequenas, em decisões que ninguém notou, em escolhas que não renderam elogio. Aquilo que parecia invisível na terra foi registrado no céu. Há uma diferença entre atraso e preparação. Há uma diferença entre silêncio e abandono. E você confundiu essas coisas por tempo demais, porque estava cansado e porque a vida apertou. Você olhou para outros avançando e pensou que tinha ficado para trás. Você viu portas se abrindo para pessoas que nem respeitam o que você respeita. E por dentro, seu coração gritou. E eu? Quando? Mas o que você chama de quando, o céu chama de maturidade. Não porque Deus gosta de te ver esperando, mas porque existe um tipo de bênção que, se chegasse antes, te esmagaria. Existe um tipo de resposta que, se viesse na hora errada, viraria orgulho, desperdício ou dependência. E o céu não te preparou para ter coisas. O céu te preparou para sustentar aquilo que vai chegar sem perder quem você é. Agora preste atenção. O seu destino está se abrindo e você vai reconhecer pelos sinais. Você vai perceber que coisas que estavam travadas começam a destravar sem explicação humana. Você vai ver conversas que estavam congeladas ganhando vida. Você vai notar que a sua mente, que vinha nublada, começa a clarear. Você vai sentir uma paz que não combina com as circunstâncias. E essa paz vai ser a prova de que não é você que está se forçando a acreditar. É o céu te tocando por dentro. E eu sei que você já tentou se convencer antes. Já tentou ser forte. Já tentou pensar positivo. Já tentou empurrar a vida com as próprias mãos. Mas desta vez não é empurrão. É abertura. Não é você correndo atrás de porta. É a porta se abrindo na sua frente. Existe um corte acontecendo no invisível. Existe uma separação sendo feita, como se uma espada estivesse entrando entre o que te prende e o que te chama. Você carregou correntes por tanto tempo que começou a achar que faziam parte do seu corpo. Você se acostumou com um tipo de aperto, com um tipo de limitação, com um tipo de não dá. E eu te digo agora, não é que não dava, é que ainda não era. Mas agora é. E quando o céu diz agora, o inferno perde o direito de te atrasar do mesmo jeito. Sinta isso por um instante. Não fuja da sensação. É como um calor que começa no peito e se espalha, como se algo pesado estivesse sendo levantado sem você fazer força. Você não precisa entender tudo para receber. Você só precisa prestar atenção e não desligar por medo. Porque o medo vai tentar te convencer de que nada muda, de que é sempre igual, de que você já se decepcionou antes, de que não vale a pena esperar mais.
Só que o medo não está te protegendo. O medo está te mantendo pequeno. E hoje, meu filho, você vai escolher confiança no lugar de terror. Hoje você vai decidir não negociar com a desesperança. Hoje você vai se alinhar com o que o céu liberou, mesmo que seus olhos ainda não tenham visto o resultado completo. Eu sei que você está cansado de promessas vazias. Eu sei que você não quer palavras bonitas que não se cumprem. Por isso, eu não vou te entregar um consolo fraco. Eu vou te entregar direção. O seu destino está se abrindo em áreas específicas e você vai perceber que a mesma mão que toca seu interior começa a mexer no exterior. Você vai notar mudanças em decisões de trabalho, em oportunidades, em contatos, em respostas que chegam do nada, em ideias que surgem com clareza. Você vai notar que o que parecia bagunça começa a formar um desenho. Porque o céu não é confusão. O céu é ordem. E quando a ordem entra, a ansiedade perde espaço. Talvez você tenha chorado por dinheiro. Talvez você tenha feito contas à noite, tentando encaixar o mês, tentando não demonstrar preocupação para a família, tentando parecer firme. Talvez você tenha escondido dívidas ou escondido o peso de não saber como vai pagar algo. Eu vi. E eu te digo, favor financeiro vai chegar por canais inesperados, do jeito que você menos controla. Você vai ver uma porta que você nem considerava. Você vai ver um valor aparecer onde não estava. Você vai ver um acordo ser oferecido quando você só esperava cobrança. Você vai ver um reembolso, um retorno, uma oportunidade que não depende de você se humilhar, mas depende de você estar atento e obediente ao próximo passo. Porque milagres não anulam movimento. Milagres guiam movimento, e a sua obediência vai ser simples. Vai ser um sim no dia certo, uma ligação no momento certo, uma conversa que você quase não faria, uma decisão que você adiaria por medo. Você vai fazer e depois vai perceber. Era isso. Era aqui. Era agora. E não é só dinheiro. É dignidade. O céu está restaurando sua dignidade. O céu está mudando a narrativa que colocaram sobre você, a imagem que tentaram manchar, as palavras que falaram sem te conhecer. Você já foi mal interpretado. Você já foi julgado por gente que não sabe metade do que você carrega. Você já foi chamado de fraco quando, na verdade, estava sendo forte demais. Você já foi visto como lento quando, na verdade, estava sendo prudente. Você já foi deixado de lado e depois teve que assistir outros receberem o que você ajudou a construir. Eu vi isso. E eu te digo, chega um dia em que o céu transforma críticos em defensores. Chega um dia em que observadores silenciosos que te assistiam esperando você cair começam a falar da fidelidade de Deus na sua vida. E esse dia está se aproximando de um jeito que você vai notar, porque a vindicação pública não precisa de você se justificar. Ela acontece quando Deus decide. Eu também vi suas noites. Eu vi o quarto de oração que ninguém conhece. Eu vi a guerra que você travou quando ninguém estava na sala para filmar seu esforço. Você pensou que estava sozinho, mas você não estava. O céu posicionou reforços ao redor da sua casa, ao redor da sua mente, ao redor da sua história. E isso vai se manifestar como paz, como proteção, como livramento de coisas que você nem vai saber que foram desviadas. Você vai apenas perceber que algo que poderia ter dado errado, não deu. Que algo que poderia ter te destruído, não te tocou. Que algo que parecia certo de acontecer mudou de rota. Porque o invisível governa mais do que você imagina. Agora, meu amado, eu preciso que você entenda uma coisa. O seu destino não se abre apenas para você viver bem. Ele se abre para você se tornar um testemunho vivo, porque você não passou pelo que passou para ficar calado. Você não carregou esse peso para terminar em amargura. A sua dor passada vai virar plataforma profética, e você vai confortar outros com o mesmo conforto que o céu derramou em você. E quando você começa a curar pessoas com a sua história, Deus começa a confiar mais influência. Não porque você quer palco, mas porque você tem cicatriz. E cicatriz é prova. Talvez você tenha perdido a alegria. Talvez você tenha se acostumado com uma versão de você que só sobrevive. Você acorda, trabalha, resolve, aguenta, dorme, repete. Você começou a normalizar a fadiga.
Começou a achar que viver é isso. E eu te digo, não. Existe uma vida mais cheia te esperando. Existe plenitude emocional se aproximando. Um tipo de cura que não é só parar de chorar, mas voltar a sentir gosto nas coisas simples. Voltar a respirar sem peso. Voltar a sorrir sem forçar. Voltar a se olhar no espelho e reconhecer quem você é. E isso começa por dentro, porque o destino se abre primeiro no espírito antes de se abrir no calendário. Você vai perceber também que relacionamentos entram em movimento. Alguns serão restaurados, outros serão encerrados com paz, porque nem toda porta que se fecha é perda. Às vezes é proteção, às vezes é livramento. Laços tóxicos vão perder força, sem drama, sem guerra, sem você precisar gritar. Simplesmente vai ficar claro que não cabe mais. E conexões divinas vão aparecer como se fossem encontros marcados antes de você nascer. Pessoas que te entendem sem você implorar. Pessoas que reconhecem a marca do céu em você. Pessoas que não competem com a sua fé, mas somam com a sua missão. Você vai sentir pela primeira vez em muito tempo que não precisa se explicar tanto. Porque quando Deus conecta, a alma reconhece. E eu também falo com você sobre família. Eu sei que você se preocupa com os seus. Eu sei que você carrega no peito um medo escondido sobre filhos, sobre caminhos, sobre escolhas, sobre futuro. Eu sei que você olha e pensa, como eu protejo, como eu guio, como eu salvo. E eu te digo, proteção angelical é liberada sobre a sua casa. Discernimento vai crescer em você. Sabedoria vai se manifestar em decisões que antes te confundiam. Você vai perceber que, em momentos críticos, uma direção firme nasce dentro de você. E não é controle, é orientação. Você vai perceber portas se abrindo e se fechando, confirmando escolhas como se o próprio céu dissesse, por aqui, não por ali. E a névoa espiritual que pairou por meses vai começar a se levantar. Você vai respirar e dizer, agora eu entendi. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ficou claro. Seu corpo também vai responder. Eu sei que você carregou tensão no corpo por causa de batalha na mente. Você carregou preocupação no estômago, apertou a mandíbula, travou os ombros, perdeu o sono. E eu te digo, a cura começa quando você para de tratar o medo como conselheiro. Quando você escolhe confiança, o corpo entende. Existe um design original, e quando a paz do céu encosta, o que estava desregulado começa a se alinhar. Eu não estou falando de magia barata. Eu estou falando do poder que levanta, restaura, realinha, traz fôlego. Você vai notar energia voltando em ondas. Você vai notar cansaço perdendo domínio. Você vai notar que aquilo que você normalizou como é assim mesmo começa a ser questionado pela vida que Deus sopra. E enquanto você cuida de você com responsabilidade, você vai perceber que existe algo além da sua força, trabalhando a seu favor. Agora ouça, o destino se abre com estratégia. Você vai receber ideias criativas em momentos comuns. Você vai ouvir uma frase e aquilo vai acender uma solução. Você vai estar no banho e uma direção clara vai surgir. Você vai estar em uma fila e uma conversa vai te conectar com alguém que tem uma chave. Você vai olhar para algo que sempre esteve na sua mão e vai perceber que ali existe um recurso. Você tem dons que você esqueceu. Você tem habilidades que foram abafadas por decepções antigas. Você tem capacidade que ficou guardada porque você aprendeu a baixar expectativa para não se frustrar. E o céu está reativando isso. Você vai se surpreender com você. Você vai perceber que ainda existe fogo, que ainda existe visão, que ainda existe futuro. E isso vai te assustar um pouco, porque o medo vai dizer, não se empolga. Mas eu te digo, não chame de empolgação o que é renascimento. Você precisa entender que a abertura do destino não é só receber, é responder. Porque milagres que chegam sem resposta viram desperdício, e o céu não desperdiça. Então, quando eu disser para você ficar atento, é porque pequenas obediências vão destravar grandes portas. Um pedido de perdão que você vem adiando, um currículo que você precisa enviar, uma conversa com alguém que você evitou, uma decisão de encerrar um ciclo,
Um compromisso de voltar a fazer o que você sabe que te faz bem. Uma oração simples, sem enfeite, mas verdadeira. Você não precisa fazer 100 coisas. Você precisa fazer a coisa certa no tempo certo. E esse tempo está agora. Talvez você se sinta indigno. Talvez você pense, eu não mereço. Talvez você carregue culpa, vergonha, lembranças que te acusam. Eu sei, e eu te digo, não é sobre merecimento, é sobre graça, é sobre aliança. É sobre Deus escolher tocar onde o inferno tentou marcar. A acusação tenta te prender no passado, mas a graça te puxa para o futuro. E quando o futuro chama, o passado perde o poder de te definir. Você vai sentir isso como leveza, como se um fardo que você carregou desde a infância fosse levantado, como se uma tristeza antiga fosse finalmente reconhecida e curada. Você vai entender que Deus guardou suas lágrimas e nada do que você sofreu foi ignorado. Eu preciso falar também sobre vindicação no trabalho e na vida pública. Você se acostumou a ser a pessoa que entrega, que segura, que resolve. Às vezes você foi usado, às vezes te deram peso demais e reconhecimento de menos. Às vezes te colocaram para apagar incêndio e depois te culparam pela fumaça. Eu vi. E eu te digo, o seu local de trabalho vai se transformar em território de favor. Supervisores vão defender você sem você pedir. Pessoas vão reconhecer valor que antes fingiam não ver. E onde houve difamação, o céu vai levantar testemunhas. Onde houve maldade, o céu vai levantar justiça. Não pela sua vingança, mas pela sua paz. Porque a vindicação divina tem um sabor diferente. Ela não te deixa amargo. Ela te deixa livre. E você vai notar que dinheiro que você achou que tinha perdido pode voltar de formas inesperadas. Você vai perceber provisão em detalhes que parecem pequenos, mas que são sinais. Um desconto que aparece, uma porta que surge, um problema que se resolve no último minuto, uma oportunidade que te encontra. E você vai começar a perceber um padrão. Quando você obedece, milagres fluem. Quando você se alinha, o caminho abre. Você vai perceber que a vida começa a cooperar. E isso vai te surpreender, porque você se acostumou a lutar contra tudo. Mas agora você vai sentir como é caminhar com o céu, não contra o céu. Meu amigo confiante, existe uma solidão que acompanha quem escolhe obedecer realidades invisíveis. Você já sentiu isso? Você já foi o único na sala que acreditava. Você já foi o único que recusou caminhos fáceis. Você já pagou o preço por convicção. E em alguns dias você pensou, vale a pena? Eu te digo valeu, porque aquilo que pareceu perda se torna semente. Aquilo que pareceu humilhação se torna proteção. Aquilo que pareceu atraso se torna fundamento. E hoje, o céu está trocando sua armadura gasta por um manto de vitória. Você não vai precisar provar nada para ninguém. Você vai apenas viver o que Deus vai fazer, e isso vai falar por si. Agora, se você está sentindo algo, não ignore. Se seu coração está batendo diferente, não finja que não é com você, porque a ativação do destino começa com o reconhecimento. Apenas corações rendidos reconhecem antes de se manifestar visivelmente. E você está aqui porque, apesar de tudo, ainda existe um sim dentro de você. Ainda existe uma chama, ainda existe uma esperança mesmo que pequena. E o céu trabalha com sementes pequenas, o céu transforma uma semente em árvore, o céu transforma um sussurro em história. Eu libero sobre você clareza, eu libero sobre você coragem, eu libero sobre você discernimento, eu libero sobre você paz. E eu declaro, aquilo que te segurou vai perder força, aquilo que te acusou vai ser silenciado, aquilo que te travou vai se quebrar, e portas escondidas que você achou que eram paredes vão se revelar. Você vai ver oportunidades surgindo onde você via beco. Você vai ver caminhos se abrindo onde você via fim. Você vai ver que Deus não se esqueceu do seu nome. E para que essa mensagem não seja apenas um momento emocional, eu te chamo para continuidade. Porque o destino que se abre hoje não é um evento isolado, é uma estação, é um desdobrar. E toda estação exige constância. Então,
Se você quer caminhar nesse fluxo de direção, se você quer permanecer sensível aos sinais, se você quer lembrar todos os dias que o céu está trabalhando a seu favor, não deixe isso virar apenas mais um texto que você leu e seguiu adiante. Permita-se acompanhar essa jornada. Permita-se receber esse lembrete diário, porque quando você se cerca da voz certa, você não volta a aceitar migalhas. Quando você se alimenta do que edifica, você não volta a se diminuir. E eu não quero que você volte para o ciclo antigo por distração. Sinta agora essa paz que começa a governar sua respiração. Sinta essa firmeza que vai substituindo a ansiedade. Essa é a marca do céu. Esse é o sinal de que você não está imaginando. Você está sendo visitado por uma realidade maior. E eu te digo, o seu destino está se abrindo agora mesmo. Você não está atrasado. Você não está esquecido, você não está abandonado, você está entrando. E quando você entra, nada volta a ser igual. Hoje, quando você levantar, levante diferente. Levante com a consciência de que existe um plano que te precede. Levante com a certeza de que o céu já alinhou fios invisíveis que você não viu. Levante com humildade, mas sem medo, porque o medo te encolhe e você não foi chamado para viver encolhido. Você foi chamado para cumprir missão. Você foi chamado para carregar luz. Você foi chamado para ser resposta onde outros só veem problema. E eu sei que você se sente pequeno, mas é assim que o céu gosta de começar, com o improvável. Porque quando o improvável vence, ninguém confunde com sorte. Todos reconhecem que foi Deus. E quando a primeira porta se abrir, não duvide. Quando a primeira resposta chegar, não estranhe. Quando a primeira conexão acontecer, não sabote. Quando a primeira ideia nascer, anote. Quando a primeira oportunidade surgir, seja obediente. Não porque você tem que correr desesperado, mas porque você vai andar com propósito. O céu não está te empurrando para o caos. O céu está te guiando para a ordem. E a ordem do céu é firme, é simples, é clara. Você vai sentir. Meu guerreiro rendido, a sua história não termina no capítulo da espera. O capítulo do quase, do ainda não, do depois, está se encerrando. E o capítulo do agora está começando. Você vai perceber pelo sorriso que volta, pela coragem que desperta, pela criatividade que ressuscita, pela paz que se instala, pela justiça que aparece, pela provisão que chega, pela reconciliação que acontece, pela proteção que te cobre, pela influência que cresce sem você forçar. E quando você olhar para trás, você vai entender. Tudo que parecia disperso era preparação para este desdobrar. Então preste atenção. Não se distraia. Não minimize. Não trate como comum o que é sagrado. Porque o seu destino está se abrindo agora mesmo. E o céu escolheu hoje para te lembrar. Você foi visto. Você foi guardado. Você foi preparado. E você será surpreendido.